Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda capa de tampa de vaso no modelo Encanto. Depois do grande sucesso do nosso tapete Encanto, agora vem a aula da tampa do vaso. Para essa aula, então, eu vou usar a agulha número 13,5 e o barbante é o número 6. Eu tô fazendo uma peça, uma capa, na cor preta, bege e cru, tá? Que eu já tô com a parte da frente finalizada e falta só fazer a telinha. Só que como é uma cor escura, eu vou iniciar com vocês fazendo na cor rosa e quando chegar lá na parte da telinha, aí eu volto para esse preto, que é uma encomenda, e aí a telinha vai ser tranquilo de fazer, tá? Vou iniciar fazendo 22 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21 e 22. Fiz aqui, então, as minhas 22 correntes. Vou laçar meu fio e vou pular 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E assim, eu vou seguir fazendo até o final da carreira, até o penúltimo ponto, tá? Um ponto alto para cada correntinha. E lá na última correntinha, nós vamos fazer a curva. Fiz aqui meus pontos altos, tá? Tirando aqui essas 4 correntinhas que a gente pulou, nós ficamos com um total de 17 pontos altos. Cheguei aqui na última correntinha e aqui eu vou fazer 7 pontos altos. Lembrando que é o mesmo modelo, tá? Do tapete Encanto. É a mesma aula, porém, o que vai mudar para iniciar vai ser as correntinhas, tá? De restante, vai ter poucas modificações, mas eu vou explicando para vocês no decorrer da aula. Deixa eu ver quantos pontos eu já coloquei aqui. 2, 4, 6, 7 pontos altos. Agora, eu volto nas correntinhas, fazendo um ponto alto para cada ponto da base. Já vou escondendo o meu fio. Um ponto alto para cada ponto. Cheguei no final, fiz aqui meus 17 pontos altos, e aqui nas correntinhas, 1, 2, 3, na quarta correntinha, pegando essa alcinha aqui, ó, tá? Eu vou fazer mais 6 pontos altos, porque as correntinhas vai ser o 7º ponto. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui nas correntinhas, o 7º ponto. Quem já tá acostumado com as minhas aulas sabe como eu fecho quando é uma carreira fechada, então eu vou fechar dessa maneira, tá? Eu vou pular aqui as correntinhas, venho no primeiro ponto alto, introduzo a minha agulha de trás pra frente, puxo essa laçadinha lá pra trás e dou uma ajustadinha no fio. Carreira finalizada. Para iniciar a segunda carreira, então, eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente, que vai ser o meu primeiro ponto alto, e vou fazer um ponto alto em cada ponto da base, aqui nessa parte reta, até chegar lá na curva. Fiz aqui meus pontos altos, chegando aqui nos 7 pontos da curva. Aqui, nós vamos fazer o seguinte, no primeiro e no 7º ponto, nós vamos fazer um ponto alto sozinho. Nos 5 pontos, entre eles, nós vamos fazer um aumento. Então, aqui no primeiro, eu faço um ponto alto sozinho. No segundo, eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos, no mesmo ponto. No terceiro, um aumento, 2 pontos altos.
No quarto, um aumento. 2 pontos altos. No quinto, um aumento. 2 pontos altos. No sexto, um aumento. 2 pontos altos. Aqui já ficamos com 5 aumentos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui no último ponto, que é o sétimo ponto da curva, a gente faz um ponto alto sozinho, tá? E assim vai ficar a nossa curva. Sigo aqui agora fazendo um ponto alto para cada ponto da base. Até a próxima curva. Fiz aqui a minha parte reta, cheguei nos 7 pontos da curva, e aqui nós vamos repetir o que a gente fez aqui desse outro lado. Primeiro ponto da curva, um ponto alto sozinho. Segundo ponto, um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto. Terceiro ponto, um aumento. Quarto ponto, um aumento. Quinto ponto, um aumento. 2 pontos altos. Sexto ponto, um aumento. 2 pontos altos. E aqui no último ponto, foi as correntinhas que a gente pulou para fechar a carreira anterior. Aqui é o nosso sétimo ponto. Então, aqui eu faço um ponto alto sozinho. Vamos conferir aqui se ficou 5 aumentos. 1, 2, 3, 4 e 5. Bem certinho. Para fechar a carreira, da mesma maneira. Vou pular aqui o ponto baixo e a correntinha e venho no ponto alto. Introduzo a minha agulha de trás para frente, levo essa laçadinha lá para trás. Ajusto o meu fio. E aqui, segunda carreira finalizada, vamos iniciar então a terceira carreira. Na terceira carreira, vamos seguir fazendo de pontos fechados. Então, eu inicio um ponto baixo e uma corrente, e vou fazer um ponto alto para cada ponto da base, até chegarmos naquele primeiro ponto alto que fizemos sozinho lá na curva. Fiz aqui a minha parte reta, cheguei aqui na curva. Aqui é o primeiro ponto da carreira anterior, dos 7 que a gente fez, o primeiro e o sétimo sozinhos. Então, eu vou fazer uma corrente de separação, vou pular esse ponto alto sozinho e venho aqui pro primeiro aumento, ó. Primeiro aumento. No primeiro ponto do aumento, eu vou fazer um aumento de 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, vou pular o segundo ponto do aumento e venho aqui, ó, pro segundo aumento. No primeiro ponto desse aumento, eu faço um aumento, 2 pontos altos. 2 correntes de separação, pulo aqui o segundo ponto do aumento e venho pro próximo aumento. No primeiro ponto, vamos fazer um aumento, 2 pontos altos. 2 correntes de separação, pulo o segundo ponto desse aumento e venho aqui pro quarto aumento. No primeiro ponto, eu faço um aumento, 2 pontos altos. 2 correntes de separação e venho aqui pro quinto aumento. No primeiro ponto, um aumento, 2 pontos altos. E aqui, vamos fazer 2 correntes, vou pular o segundo ponto do aumento e venho aqui, ó, pro sétimo ponto que a gente fez sozinho, e nesse sétimo ponto eu vou fazer um aumento. Ficando assim.
Nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Por quê? Eu vou explicar pra vocês por que que eu pulo o primeiro ponto da curva e faço um aumento no 7º ponto. Porque eu quero que fique retinho aqui a parte da curva, ó. Eu quero que essa parte aqui fique reta, uma de frente pra outra, bem alinhadinha, tá? Então, é por isso que eu faço o aumento no 7º ponto. Agora, nós vamos fazer uma corrente de separação. Vou pular um ponto da base e venho pro ponto seguinte e vou seguir a minha carreira reta aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto da base, até chegar lá na próxima curva. Fiz aqui, então, minha parte reta e chegamos aqui na curva, ó, primeiro ponto alto da curva, aquele primeiro ponto sozinho. Fiz já minha corrente de separação e eu vou pular esse ponto sozinho. Venho aqui pro primeiro aumento. No primeiro ponto, eu faço um aumento. 2 pontos altos. 2 correntes de separação. Pulo o segundo ponto, venho pro próximo aumento. No primeiro ponto, 2 pontos altos. 2 correntes de separação. Pulo aqui o segundo ponto e venho pro próximo aumento. Aqui, eu faço 2 pontos altos no primeiro ponto. Nosso aumento. 2 correntes de separação, pulo o segundo ponto e venho aqui, ó, pro próximo aumento. No primeiro ponto, 2 pontos altos. 2 correntes de separação, venho aqui pro próximo, pulo o segundo ponto e venho pro próximo aumento. No primeiro ponto, 2 pontos altos. 2 correntes de separação, pulo o segundo ponto e venho pro 7º ponto alto, aquele que a gente fez sozinho também, e aqui eu faço um aumento. Uma corrente de separação, que agora a gente vai sair da curva para a parte reta. Vamos só conferir se a gente tem os 6 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui já tem o ponto que a gente pulou para iniciar a carreira anterior, então vamos pular ele de novo. E nessa terceira carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, porque a gente vai iniciar agora uma carreira de pontos abertos, tá? Então, eu venho aqui onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha, na correntinha eu faço um ponto baixíssimo, ficando assim. Para iniciar, então, a quarta carreira, eu vou fazer 3 correntes. No ponto seguinte, um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto da base, no ponto seguinte, um ponto alto. E no ponto seguinte, um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto da base, no ponto seguinte, um ponto alto. E no ponto seguinte, um ponto alto. Uma corrente de separação. Então, nessa quarta carreira, aqui na parte reta, nós vamos fazer bloquinhos de 2 pontos altos. Vamos fazer 2 pontos altos, um para cada ponto da base, uma corrente de separação e pulamos um ponto. Chegando aqui no final da parte reta, eu fiz a correntinha, vou pular um ponto da base e vai sobrar um ponto sozinho. Então, aqui eu vou fazer o bloquinho de 2 pontos altos nesse ponto, tá? Mas não se preocupem que isso não afeta nada o design do nosso tapete, tá? Nem vai dar para notar. Uma corrente de separação e vamos para a curva. Agora, a partir daqui, cada carreira, nós vamos ir aumentando um ponto na curva. Então, aqui nós temos um bloquinho de 2 pontos altos
e vamos ficar com um bloquinho de 3 pontos altos. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto sozinho. E no segundo ponto, eu faço o aumento. Então, o aumento vai ser sempre no segundo ponto, tá? Aqui ficamos com bloquinhos de 3 pontos altos. Sempre também, nunca esquecer, sempre vai ser 2 correntes de separação aqui na curva, tá? Venho pro próximo bloquinho, no primeiro ponto eu faço um ponto alto sozinho. No segundo ponto, eu faço o aumento, 2 pontos altos. 2 correntes de separação, venho pro próximo bloquinho. No primeiro ponto, um ponto alto sozinho. E no segundo ponto, a gente vai fazer o aumento. Vamos fazer isso nos 6 bloquinhos. E iniciar a parte reta novamente. Fiz aqui, então, toda a parte da curva, ó. 6 bloquinhos. Minha correntinha de separação, vou fazer um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto da base, no próximo ponto, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. Uma corrente de separação. Então, nós vamos repetir o que a gente fez aqui desse lado. Não esquecendo, chegando aqui no último ponto, a gente faz 2 pontos altos no mesmo ponto, para ficar certinho os bloquinhos. Já fiz aqui, então, minha parte reta, ó, cheguei aqui no final, fiz os 2 pontos, uma corrente de separação, e nos bloquinhos de 2 pontos altos, agora a gente ficou com 3 pontos altos, fazendo um ponto alto sozinho no primeiro ponto e o aumento no segundo ponto. E não esquecendo das 2 correntinhas de separação, tá? Cheguei aqui no final, faço a minha correntinha de separação, venho aqui na terceira correntinha que a gente começou a carreira e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o fio, tá? Porque eu vou mudar de cor. Se tu tá fazendo de uma cor só, não precisa cortar o fio, só seguir acompanhando a aula. Aqui eu escondo o fio, passo ele por alguns pontos. Depois fica mais fácil pra gente arrematar. Agora eu vou passar pra cor bege. Vou fazer aqui meu nozinho. Como a gente finalizou a carreira aqui desse lado, eu viro a minha peça e vou iniciar do lado de cá, tá? Por quê? Porque se a gente for sempre arrematando, iniciando do mesmo lugar, vai ficar um bico, vai ficar uma coisa feia. Então, eu arremato de um lado, viro a peça e inicio do outro lado. Então, aqui eu vou iniciar no bloquinho de 2 pontos altos da parte reta. Inicio com um ponto baixo e uma corrente, meu primeiro ponto alto, e venho no ponto seguinte e faço um ponto alto. Uma corrente de separação. Venho para o próximo bloquinho, vamos repetir um ponto alto para cada ponto. Então, nessa carreira aqui, na parte reta, nós vamos repetir os bloquinhos, tá? Nós vamos fazer bloquinho em cima de bloquinho, até chegar ali na curva, que vai ser onde nós vamos fazer os nossos aumentos. Então, aqui, um ponto alto, em cima de ponto alto, corrente em cima de correntinha. Gente, se vocês estão achando essa aula muito acelerada, nas configurações aqui do vídeo, dá para desacelerar ele, tá? Ou melhor, dá para diminuir a velocidade dele, porque na verdade ele não tá acelerado. Eu é que tô fazendo ele um pouco rapidinho, porque eu já dei a aula, né? Aqui no canal já tem a aula do tapete encanto, que é o mesmo passo a passo. Porém, esse aqui é um pouco menor, por isso que eu tô me atentando a dar esse início da base para vocês. Mas a partir da próxima carreira, eu já vou dar só a explicação, tá? Dos próximos passos, porque vai ser uma repetição. A base é uma repetição.
Chegando aqui na curva, eu vou fazer primeiro ponto, um ponto alto sozinho. No segundo ponto, um ponto alto sozinho. E no terceiro ponto, o aumento. Então, agora aqui a gente fica com bloquinhos de 4 pontos altos. 2 correntes de separação. Ó, aqui a gente fica com bloquinhos de 4 pontos altos. E vou fazer por toda a curva. Primeiro ponto, um ponto alto sozinho. Segundo ponto, um ponto alto sozinho. Terceiro ponto, o aumento. Tá? Então, essa carreira nada mais é que uma repetição da carreira anterior. A única diferença é aqui na curva que nós vamos fazer um aumento no último ponto de cada bloquinho. Vou fazer a minha volta aqui e volto com vocês. Voltei, então, aqui para dar a explicação dos próximos passos para vocês. Então, primeira coisa aqui, o tapete Encanto, ele é 3 carreiras de pontos fechados, depois 3 carreiras de pontos abertos, depois 3 carreiras de pontos fechados, depois 3 carreiras de pontos abertos, tá? Então, a gente parou aqui, ó, nessa segunda carreira de pontos abertos. Nós vamos fazer toda a volta da carreira e vamos mudar de cor. Vamos passar pro cru. Aqui, nós vamos repetir a carreira de pontos abertos. Então, nós vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto, até o final. Chegando aqui na curva, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto desses daqui de baixo, e no último ponto a gente faz um aumento. Então, nessa primeira carreira aqui da cor cru, nós vamos ficar com bloquinhos de 5 pontos altos. Depois, nós vamos fazer 3 carreiras de pontos fechados. Aqui é um ponto alto para cada ponto da base, inclusive na correntinha a gente faz um ponto alto também, tá? Serão 3 carreiras. Na curva, nós vamos fazer a mesma sequência, sempre aumentar um ponto no último ponto. Depois, nós vamos fazer mais 3 carreiras de pontos abertos. Nós vamos repetir o que a gente fez aqui, tá? Na curva, a mesma coisa, sempre aumentando um ponto alto no último ponto. E para finalizar essa parte aqui da base, na cor cru, nós vamos fazer uma carreira de pontos fechados, tá? Igual a essa parte aqui, só que vai ser uma carreira. Aqui, gente, é a única diferença que tem na receita do tapete, é essa carreira aqui de pontos fechados. Essa última carreira na cor cru de pontos fechados. É a única diferença que tem. Claro, obviamente, tirando o tamanho. Esse aqui é menor. Então, se vocês não quiserem fazer essa carreira aqui, o conselho que eu dou, mas eu não testei, é iniciar com um pouco mais de correntinha aqui. Em vez das 22, fazer 24 ou 26 correntinhas para iniciar, que aí acho que não vai ser preciso fazer essa última carreira na cor cru. Só que pra mim não mudou nada, tá? Pra mim não alterou nada de diferente do tapete. Pra mim tá lindo igual. Então, depois dessa parte da base, nós vamos passar para as carreiras coloridas, tá? São 3 carreiras coloridas. A primeira, na cor bege, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto da base. Inclusive, aqui nessa correntinha aqui, que sai da parte reta e entra na curva, nós vamos fazer um ponto alto também. Vamos seguir respeitando os aumentos. Então, aqui na curva, nós vamos fazer o aumento no último ponto, tá? Nas 2 correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, essa é uma carreira toda de pontos fechados, respeitando os aumentos na curva. A próxima carreira vai ser na cor rosa. Também vai ser um ponto alto para cada ponto da base, só que nessa carreira na cor rosa não tem aumento aqui na curva. Então, vai ser somente um ponto alto para cada ponto da base, sem aumentos, tá? E aqui, na última carreira na cor bege, nós vamos fazer bloquinhos de 7 pontos altos. Vamos fazer 7 pontos altos, uma corrente de separação, pular um ponto da base, 7 pontos altos.
Vamos repetir por toda a volta da carreira, tá? Pode ter, eu acho que eu tive que fazer em 2 bloquinhos. Deixa eu olhar aqui direitinho. Para dar certinho, eu tive que fazer uma adaptação. Peraí que eu tô procurando. Aqui, ó. Aqui, nesse bloquinho, eu fiz 2 pontos altos no mesmo ponto, para chegar no final da carreira e dar os bloquinhos certinhos, tá? Eu acho que eu fiz 2 vezes. Aqui tá a outra, ó. Então, eu fiz aqui nessas 2 vezes, 2 pontos altos no mesmo ponto da base, no meio do bloquinho, para dar certa divisão de pontos, tá? Agora, então, vamos pro ponto de acabamento, pro bico. Eu vou fazer a primeira carreira na cor cru, tá? Aqui, a gente vai iniciar fazendo um ponto baixo no quarto ponto alto do bloquinho de 7, nós vamos fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes de separação e aqui na correntinha, nós vamos fazer 2 laçadas, fechar as 2 laçadas juntas e fazer 3 correntes. 2 laçadas, fecha as 2 juntas, 3 correntes e mais 2 laçadas. Fechamos tudo junto, 2 correntes de separação e venho aqui no quarto ponto alto da carreira anterior, do bloquinho, a gente faz um ponto baixo. E assim eu vou repetir por toda a volta da carreira. E a última carreira, na cor rosa, eu vou fazer em cada espaço das 3 correntes que a gente fez, eu faço 5 pontos altos. Aqui eu subo 4 correntinhas e faço um picô. E venho pro próximo espacinho e faço mais 5 pontos altos. Ficando assim. Não tem corrente de separação, tá? Porque vocês vão notar que no final do tapete ele vai ficar assim, ó, meio emborcadinho. Mas quando a gente faz essa última carreira aqui, na cor rosa, que não tem corrente de separação, ele vai alinhar, tá? Ele vai ficar bem retinho. Então, recapitulando, aqui, na carreira da cor cru, nós vamos fazer 2 laçadas, fechar as 2 laçadas juntas, 3 correntes, 2 laçadas novamente, fecha as 2 juntas, 3 correntes, 2 laçadas novamente e fecha as 2 juntas. Vamos fazer 2 correntes de separação e um ponto baixo no quarto ponto do bloquinho de 7, tá? Gente, eu vou deixar o link da aula do tapete encanto, tá? Se vocês não conseguirem entender com a minha explicação, precisar assistir a aula, principalmente aqui na parte do ponto de acabamento, vocês acessem o vídeo, tá a aula toda explicadinha lá, tá? Gente, peguei então agora aqui a minha tampa do vaso na cor preta bege cru, que é da encomenda que eu tô fazendo, que eu vou fazer a parte da telinha com vocês, tá? Então, eu vou explicar agora aonde nós vamos pegar os pontos. Nós vamos fazer a parte da telinha aqui nos bloquinhos de 7 pontos altos, tá bem? Pra dividir, eu venho aqui nessa correntinha que sai da parte reta pra curva, nessa reta aqui vai ser onde a gente vai iniciar. Então, é nesse bloquinho aqui. Eu vou fazer no quarto ponto, tá? Então, eu vou botar um marcador aqui. 1, 2, 3, no quarto ponto, eu insiro o meu marcador. Aqui desse lado, a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, na correntinha que a gente fez da parte reta pra curva e venho aqui, ó. Como na reta não tem o bloquinho, eu venho pra esse bloquinho aqui anterior, tá? Também no quarto ponto. E coloco o meu marcador. Vou iniciar, então, eu vou fazer na cor bege a telinha, que foi a cor que a minha cliente pediu, e também porque não vai alterar a cor, porque nós vamos fazer aqui, né? Então, eu vou tirar meu marcador. Venho no quarto ponto. 1, 2, 3, no quarto ponto, eu introduzo a agulha embaixo do ponto.
E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Mas se quiser iniciar com ponto baixíssimo, também fica a critério de vocês. Vou fazer uma corrente, que vai ser meu ponto alto. E vou fazer mais 8 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Laço o fio, venho aqui pro próximo bloquinho, conto 1, 2, 3, no quarto ponto, introduzo a agulha embaixo do ponto e faço um ponto alto. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laço o meu fio e venho pro próximo bloquinho. 1, 2, 3, no quarto ponto, eu faço um ponto alto. Tá? Então, essa vai ser a repetição dessa primeira carreira. 8 correntinhas e um ponto alto. Vou fazer até aqui o próximo marcador. E aqui, ó, pelo lado de fora, notem que não dá nem pra ver. Tá bem aqui, ó. Então, vou fazer essa minha carreira aqui e volto com vocês. Fiz aqui toda a volta, ó. E cheguei aqui, então, no marcador. Aqui eu vou tirar o marcador. E vou fazer aqui, então, o ponto alto. Finalizamos aqui. Agora, para fazer a próxima carreira, eu vou subir 3 correntes. E vou fazer mais 7 correntinhas. Essas 3 correntes vai ser do meu ponto alto. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou virar aqui. E no ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. Ficando assim. 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho no ponto alto e faço um ponto alto. E essa, então, vai ser a repetição. Deixa eu virar pra cá, que acho que fica melhor. Essa aqui vai ser a repetição, então, dessa segunda carreira da nossa telinha, tá? Eu vou dar uma explicação aqui pra vocês. Vão ser 10 carreiras, tá? 10 carreiras da telinha. Nós iniciamos aqui, ó, com 8 correntinhas, primeira carreira. Segunda carreira que nós estamos fazendo vai ser com 7. As próximas 2 carreiras serão com 6 correntes. As próximas 2 com 5 correntes. E aí, nós teremos uma com 4, uma com 3, uma com 2 e uma com uma corrente, tá? Serão 10 carreiras. Então, eu vou fazer, e claro, ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer aqui as minhas 10 carreiras da telinha, tá? E volto com vocês pra gente finalizar a nossa peça. Gente, tô chegando aqui no final da minha telinha, tá? Fiz aqui as minhas carreiras com 8 correntinhas, com 7, 2 com 6, 2 com 5, uma com 4, uma com 3, uma com 2 e uma com 1. Agora, para finalizar, eu vou fazer uma carreira sem correntinha de separação, tá? Então, eu vou subir aqui, ó, 3 correntes, que vai ser meu primeiro ponto alto, e vou fazer em cada ponto alto um ponto alto, sem correntinha de separação, tá? Até o finalzinho. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, esse tapete aqui, essa tampa de vaso, na verdade, eu tô fazendo com fio número 6, como eu falei pra vocês lá no início, tá? Só que aqui, a parte da telinha, eu tô fazendo com o fio número 4, tá? Porque o meu bege número 6 acabou, e aí eu resolvi fazer com o número 4 pra fazer um teste. E eu tô achando que tá ficando show de bola, tá? Eu não vou desmanchar. Agora, no finalzinho, vocês vão ver o resultado. Cheguei aqui no final, então, dessa última carreira. Ó, ele não tá repuxando nada, ele tá bem certinho. Então, assim, ó, eu não vou desmanchar
é essa parte da telinha que eu fiz com o número 4, tá? Eu gostei do resultado. Aqui, nesse rosa, eu fiz com o número 6. E pra finalizar, no rosa, aqui eu fiz 6 correntinhas, tá? E nesse aqui, como eu tô fazendo com fio número 4, eu vou fazer 8 correntinhas. Então, chegando aqui no final, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Venho no primeiro ponto alto, nas correntinhas que a gente subiu para fazer o primeiro ponto alto. E aqui na correntinha, na primeira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, eu faço uma correntinha e já vou cortar o meu fio. Olha só, não repuxa nada, ó. Agora, a gente vai esconder esse fiozinho aqui. Eu coloco na agulha de tapeçaria. E aqui eu passo por alguns pontinhos para esconder bem esse fio. Essa parte é meio xarope para esconder ele, mas é necessário, tá? É bem necessário para não ter perigo. Então, eu vou passando aqui por alguns fios. Opa, escapou. Vou passando aqui por alguns fios e depois eu vou passar uma colinha, assim como eu faço no tapete também. E vou colar essa pontinha aqui para não ter perigo de se soltar. Ó. Essa parte aqui também, do início, coloco na agulha de tapeçaria. E vou esconder. Que eu posso esconder até aqui, ó, nesses pontos. Aqui, que também não vai aparecer. Escondo, então, por alguns pontos. E depois eu passo a colinha e ele não vai nem aparecer também. Então, nossa peça está finalizada, tá? Eu amei o resultado. Olha só, ele não repuxa nada, nada. Fica lindo. Aqui na parte que a gente pegou pra fazer a telinha também, não aparece, fica bem discreto. E agora eu vou medir, então, o tamanho que ficou a tampa do vaso. Ficou de comprimento 55 centímetros. 55 centímetros. E aqui, de largura, ficou 45 centímetros, tá? Gente, eu peço desculpa pra vocês, que eu acho que vai dar pra notar uma ventania que tá aqui. Hoje teve um temporal aqui na minha cidade, na minha região, e agora tá uma ventania absurda. Mas é o horário que eu tive pra gravar, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Deixem aí nos comentários se vocês querem o tapete do pé do vaso, tá? Se tiver bastante comentário, eu vou gravar e trazer a aula pra vocês. Espero, então, que vocês tenham gostado do resultado, gostado da nossa aula. Tampa do vaso no modelo Encanto. Até o próximo vídeo.